Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Gelson da Igreja Pentecostal Templo de Louvor e estamos mais uma vez aqui para fazer uma meditação não sobre a vida de Abraão, mas sobre a vida de Sara. Vamos falar um pouco das mulheres, né? Vamos aprender um pouco com Sara e aplicar para a nossa vida aquilo que realmente serve para o nosso elevo espiritual. Tá bom, querido? Mas vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esta oportunidade. Só temos que te agradecer por este momento que o Senhor tem nos dado. Toma cada um inscrito deste canal, Pai, que o Senhor derrame das tuas bênçãos sobre as suas vidas, repreenda toda retaliação, que eles recebam a tua vitória de maneira sobrenatural, eu te peço, em nome de Jesus. Amém, querido? Graças a Deus. Vamos lá então, vamos falar de Sara, né? Sarai, esposa de Abraão. Vamos ler só Gênesis capítulo 11 e o versículo de número 30. E Sarai foi estéril, não tinha filhos, e tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur, dos Caldeu, para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. Querido, falar das mulheres é bem interessante, a gente aprende coisa tremenda. E que vamos aprender de Sara aqui é algo extraordinário. Nós temos que aprender também com as mulheres, né? Que a Bíblia dá grande ênfase ao ministério das mulheres também, porque a Bíblia ela é maravilhosa. A Bíblia não tem nenhum preconceito sobre as mulheres. Pelo contrário, a Bíblia ela eleva o patamar das mulheres, só que também a Bíblia, como eu disse, ela expõe tanto os acertos e o desacerto de cada ser humano. Amém? Vamos lá então, querido, pegar um tema e 5 tópicos que nós aprendemos aqui. Primeira coisa, Sarai, uma estrela sem brilho. Sarai, uma estrela sem brilho. Querido, o nome de Sarai significa Yahvé, né? É o príncipe, ou pode trazer como nome dela sendo princesa. Ela foi meia irmã de Abraão, tá bom? Vamos seguir uma sequência para você entender. Meia irmã de Abraão. A primeira coisa, ela foi meia irmã de Abraão. Sarai é chamada, muitas vezes, alguns apresentam como Iscar, alguns comentaristas, filho de Harã. O próprio Abraão diz que ela era filha de seu pai, mas não filha de sua mãe. Gênesis capítulo 20 e o versículo 12. Fala assim: na verdade, ela é também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e veio a ser minha esposa. Então era a cultura da época. Não vamos abordar essa questão, mas era a cultura da época que então tinha essa questão de casamento entre parentes. Até hoje algumas regiões têm. Então o que a gente vai entender? Sara já fazia parte ali da família. Mas uma das coisas eu percebo em Sara, que muitas das vezes é triste para o fato de uma jovem adolescente ou de uma jovem senhora, embora que a idade dela era um pouquinho avançada, que muitas vezes ela se tornou uma estrela sem brilho, porque cujo nome Yahvé, príncipe ou princesa, ela não se achava uma princesa, né? Embora a gente vão perceber coisas tremendas sobre ela. Havia um complexo muito grande na vida dela que teria que ser trabalhado. Deus sabia como agir. Então ela foi tomada para ser esposa de Abraão. Mas a história dela se inicia. Sarai foi estéril, não tinha filho. Então uma mulher que não tinha filho é uma mulher sem história. Uma mulher sem futuro para a antiguidade, nos tempos passados. Então muito difícil quando uma pessoa ela diz para si mesma: eu não tenho uma história, eu não tenho um futuro. Mal sabe ela que os planos que Deus tem para esta pessoa é algo extraordinário. Segundo fator, né, vamos adentrar. Quando nós falamos dessa questão, uma mulher sem história, para ela é difícil. A única coisa mais significativa que podia ser dito sobre ela era uma linda estrela. Tá bom? Sarai era muito linda. Sarai era mulher extraordinária, bonita. A gente percebe, vamos decorrer na leitura aí, os seus 65 anos ali,
que quando o rei do Egito a viu, falou, não, essa aí será minha mulher, é muito linda essa mulher. Então ela tinha uma boniteza extraordinária, uma lindeza extraordinária. Porém, ela era uma estrela sem brilho. Exteriormente, Sarai era uma mulher que chamava a atenção das pessoas, mas dentro de si, ela desejava algo. Ela era apagada, porque uma mulher que não gerava filho, na época, era uma mulher apagada. Era uma mulher que não poderia trazer filhos para continuar a geração de seu esposo. Então ela era uma mulher linda, uma estrela maravilhosa, mas não continha um brilho interno dentro dela. Quantas pessoas são assim? Lindos, maravilhosos, né? Ri, se alegra, mas dentro de si está faltando um brilho, está faltando algo que realmente precisa ser preenchido. Então no coração de Sarai precisava de algo para preencher a sua vida. Terceiro fator, Sarai, ela tinha um segredo que lhe dava força. Nós já abordamos esse assunto. Ela tinha um segredo que lhe dava força. Querido, isso é maravilhoso. Seu nome servia, ou poderia chamar, ou significar como Yahvé, príncipe. Que coisa linda. Mas seu nome mudaria para Sara, mãe de multidão. Então, qual era o segredo então de Sara? Era um nome que ela carregava. Sarai carregava o nome. Yahvé é o meu príncipe. Ainda que muitas das vezes poderia se dizer, eu posso fazer essa conjectura, que poderia dizer, eu não tenho filhos, porém eu tenho um nome que é o príncipe. Eu tenho um Deus que vai me honrar. Eu tenho um Deus que é o meu Senhor. Eu tenho um Deus que não vai me decepcionar. Eu tenho um Deus que é fiel. Então, Yahvé é o meu príncipe, ou Yahvé é o príncipe. Então, o nome dela já traria sobre ela um significado de uma promessa maravilhosa. Ela carregava sobre ela príncipe, carregava sobre ela promessas, carregava sobre ela um futuro, carregava sobre ela a presença do Deus Todo-Poderoso, mesmo ela não sabendo. Sarai tinha um segredo, que esse segredo ela nem fazia ideia do valor que tinha. Quarto fator, tanto ela como Abraão, eles iniciaram a sua caminhada da fé em idade avançada. Abraão iniciou sua caminhada aos 75 anos. Lê-se no Gênesis 12, versículo 4, fala assim, e assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. 75 anos. Como Sara ela é 10 anos mais nova do que Abraão, então ela estava com 60 anos de idade. Então pensa, muitas das vezes, na carreira deles. Foram chamados com 75 anos, Abraão, e ela com 60 anos. E quantos anos ela almejava ter filho? Quantos anos ela desejava carregar a semente de seu esposo, gerar filhos, ter uma geração, sonhar com o futuro? E Deus chama eles da cidade de Ur dos Caldeus, aonde estavam, para tomar uma decisão. Deus chamou, querido, não importa a idade, não importa o tempo. Quando Deus chama, Deus se responsabiliza. Quando Deus chama, Deus capacita. Quando Deus chama, Deus usa. Quando Deus chama, porque Ele tem promessa. Quando Ele tem promessa, porque Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. E agora você imagina o quinto fator que eu quero trazer aqui. Como Abraão e Sara, principalmente Sarai, ia compreender os desígnios de Deus. Como ela poderia entender as promessas de Deus. Ela podia falar, poxa, com 60 anos, o que Deus vai fazer comigo? O que Deus vai fazer? Eu tenho 60 anos de idade. Aí Deus promete a Abraão que ele teria um filho. Deus promete que por onde ele colocasse os pés na terra, que Deus daria a ele. Que ele tinha que só montar acampamento, montar tenda e o altar. E por onde ele fosse na terra de Canaã, toda aquela região seria dele.
Então, como compreender a promessa de Deus em uma idade que a pessoa está avançada? Ela estava com 60 anos, Abraão com 75 anos. Como compreender as promessas de Deus? Como compreender? Então, havia esse ponto de interrogação, acredito, na mente de Sarai. E o que nós vamos aprender com ela é uma história maravilhosa e vamos aplicar em nossa vida. Entenda bem uma coisa, querido. Deus tem planos e propósitos, mesmo que não venhamos entender, mesmo que não venhamos compreender, mesmo que achamos que somos pessoas já numa idade avançada. A Bíblia fala que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito sobre os jovens, sobre os velhos, sobre todos os anciãos, e eles profetizarão e darão fruto. Querido, não importa a idade que você tem, se você tem um coração disposto para Deus, Ele quer te usar para que você venha produzir frutos para a glória do nome do Senhor. Amém, querido? Que Deus abençoe. Vamos orar, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Vamos entrar na trajetória sobre a vida de Sarai. E que nós possamos aplicar em nossa vida para aquilo que for necessário, Senhor. Eu peço nesse momento, toma os teus filhos nas tuas mãos, cada inscrito deste canal, que o Senhor abençoa. Deus, toda angústia, toda a tristeza, toda angústia, Pai, eu quero que o Senhor repreenda, nós repreendemos no nome do Senhor Jesus. Pai, eu peço ao Senhor, comece a agir na vida dos teus filhos, nessa casa, toda contenda desse lar, toda briga dentro deste lar, oh Deus, toda desunião dentro desse lar, eu repreendo em nome de Jesus. Pai, age, meu Deus, na vida do teu filho, da tua filha, esse irmão que se sente muitas vezes que o Senhor não tem planos na vida dele, pela idade que tem. Pai, o Senhor não olha a idade, o Senhor visita um coração que está disposto em o Senhor usar. O Senhor possa levantar, meu Deus, aqueles cujo coração esteja disposto para ti. Assim como o Senhor chamou Abraão na idade de 75 anos, Sara com os seus 60 anos, e o Senhor fez uma grande obra. Eu peço, faça a obra no coração dos teus filhos. Pai, vai de encontro a essa pessoa que está enferma, essa pessoa que está atrás de cura, de libertação, que foi desenganado pela medicina. Eu repreendo esta enfermidade e ordeno a cura sobre o seu lar, sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar a restituição de bênção e de vitória sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, querido? Que Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Tá bom, amado? Fica na graça, na paz do Senhor Jesus. Se inscreva nesse canal, dá um like aí, compartilhe esse vídeo em nome de Jesus.